Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Aquele podcast que você se atualiza sobre temas relacionados a licitações e contratos. É a maneira inteligente de você aprender mais sobre contratação pública e também sobre outros temas relacionados à gestão pública e ao direito público. Faz tempo que esse que vai conversar conosco hoje não vem por aqui, mas ele é de casa, querido amigo, professor João Domingues. O João, não sei porque ele passa um tempo sem vir, mas é porque é muita aula, é muito trabalho na CGU, é muita coisa, né, João? Fala, Rafinha, como é que você tá, meu irmão? Eu tô Prazer bem. rever aqui, voltar aqui com vocês. Você me convidou, vou ser sincero, você me convidou outras vezes, mas... Várias, outras não, outras várias vezes. Mas aí eu estava com impedido de poder participar até do Reverbere que teve no final do ano aí, né, da virada. Verdade, você não pôde vir. Eu estava de férias, né, viajei com Sim. Bela de férias, então... Mas estou aqui de volta. A Bela tá tomando muito seu tempo. Nada, Bela é top demais. E hoje nós estamos aqui de volta. Eu estou aqui para te discutir um tema. Eu já vou dar até o adiantamento, Rafa. É um tema que poucas pessoas conhecem. Sim. Na administração pública. É um tema que ele tem repercussão no julgamento da proposta, na formulação da proposta, no julgamento e na execução do contrato. E poucas pessoas conhecem disso que eu vou falar aqui agora. Deixa eu te falar. Com certeza nós estamos falando de algo relacionado a serviço terceirizado. Você foi na mosca, serviço terceirizado. Você é o mestre desse tema, né? Eu gosto bastante, né? Você é o mestre desse tema e por isso, por óbvio, que tem toda essa... qualquer coisa nova que tem, graças a Deus, tem você para você trazer para cá, para a gente discutir sobre isso. Antes de começar o meu papo com o professor João Domingues, eu queria só dizer a vocês que este podcast acontece em razão de duas instituições que nos dão suporte. Primeiro, o Portal LC, é um site que é voltado para conteúdo e, ao mesmo tempo, uma instituição que preza pela qualificação de gestores públicos na área de licitação e contrato e que, por isso, oferece diversas capacitações relacionadas à licitação e contrato. Então, por favor, clica no link que está aqui na descrição deste episódio que você vai conhecer todas as nossas capacitações. Temos diversos eventos em todas as etapas do ciclo de contratação pública, fase preparatória, fase externa e também na gestão e na fiscalização do contrato. Assim como também temos muito conteúdo disponibilizado para você aqui no Portal LC. E se você tiver também interesse em uma capacitação para a sua empresa, para o seu órgão público, um company, customizado conforme a sua realidade, conte conosco. Nós podemos sim montar algo adaptado à sua realidade. Também queremos dizer que trabalhamos com consultoria, elaboração de regulamentos, modelos, tudo isso a nossa equipe faz e faz com excelência. Além disso, temos um grande parceiro, a Licitar Digital, que além de ter uma plataforma de licitação, também já tem o e-marketplace, o mercadário, uma ferramenta avançadíssima e que já está pronta para pôr em prática o SIX, o Sistema de Compras Expressas, que está previsto no artigo 79, inciso 4 da Lei 14.133. Licitar Digital é garantia de qualidade e eficiência. Você vai trabalhar com qualidade, com eficiência e o que é mais importante, com segurança. Não terá problema com os órgãos de controle. Vá no link também aqui na descrição desse vídeo e você vai conhecer melhor o trabalho da Licitar Digital. O tema que a gente vai falar hoje, a gente já falou que é serviço terceirizado e vamos falar, de certo modo, sobre equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, dado que vamos falar de reoneração da folha. Ou a gente chama aí, né, oneração gradativa da folha, né, da folha de pagamento, que veio a partir da 14.973 de 2024. Eu digo reoneração, gente, porque essa folha ela era onerada
e passou muito tempo Desonerada. e agora nós vamos passar a onerar, a Isso. reonerar. Pode explicar para a gente, João, um pouco desse histórico, o que foi isso, essa desoneração, e o que é agora essa reoneração ou a oneração gradativa? Meu irmão, é o seguinte, como é que funciona? Lei 12.546 de 2011, que trata basicamente da desoneração da folha de pagamento, ela veio a cada 2, 3 anos sendo prorrogada, né? Foram prorrogados os efeitos da desoneração. O que é desoneração da folha de pagamento? Você que está aí, tá falando, João, nunca ouvi falar nisso. Desoneração da folha de pagamento, Rafa, ele não é um sistema tributário. A gente só tem 4 sistemas tributários. O MEI, o Simples Nacional, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Então, o sistema tributário, o que você quer dizer com isso é que são regimes de tributação conforme a personalidade da entidade privada, né? Isso, ou seja, o MEI, o microempresário individual, o Simples Nacional. O Simples Nacional, que é para microempresa e empresa de pequeno porte. Perfeito. E o regime que é o que a gente tem mais hoje, né? Que é o lucro presumido, que é o cumulativo, e o não cumulativo, que é o lucro real. Certo. A desoneração ela é um benefício fiscal, é uma contribuição substitutiva. Você substitui as duas contribuições do inciso 1º e 3º da Lei 8.212, artigo 22, que é a lei de custeio da Previdência. São as contribuições sociais para a Seguridade Social. Isso, que é aquela que paga 20% dos valores pagos, devidos e creditados aos empregados e ao contribuinte individual, a partir de uma substituição para um percentual sobre o faturamento. Ou seja, essa desoneração ela ocorreu no intuito, inclusive, de gerar mais emprego. Isso. Ou seja, lá atrás pensou-se, vamos gerar mais emprego, então por isso a gente barateia a mão de obra. Se o empregador contratasse um funcionário, ele não teria o custo da previdência, porque ele paga a contribuição previdenciária sobre o faturamento e não sobre a mão de obra. Isso. Então por isso que desonerou a folha de pagamento. Isso. É daí que sai esse termo desoneração da folha de pagamento. É uma contribuição substitutiva. E aí o que acontece? No começo ela era obrigatória para as atividades que estavam ali descritas, depois de um certo tempo ela foi alterada e era opcional. Entendi. E aí E era para tudo, para todos os setores? Não, para alguns segmentos. Alguns segmentos da economia. Isso está lá no artigo 7º e no artigo 8º da Lei 12.546. Para todo mundo entender, segmentos que o governo... Segmentos econômicos, né? Atividades econômicas. E que ele entendia que deveria fomentar a criação de emprego naquele segmento específico. Isso. Então, nós tínhamos isso lá. E aí, lá no começo da legislação, da aplicação da lei, a empresa poderia optar pela desoneração quando o valor da folha dela era maior que um percentual estabelecido pelo governo, porque aí os percentuais variam conforme a atividade econômica sobre o faturamento. Então a empresa ela podia escolher. Aí você me pergunta assim, João, como é que a empresa faz a opção? Rafa, a opção que ela faz ela é igual a qualquer tipo de regime, ela é irretratável durante o ano calendário. Então você tem a competência janeiro e a previdência você paga até 20 de fevereiro. Então se você, quando vai pagar a competência 20 de fevereiro, você escolhe o regime que você quer seguir, né? O regime tributário, por exemplo, eu quero seguir o lucro presumido, eu quero ser simples, posso ser Simples Nacional. Você vai lá e paga. Como a desoneração não é regime, é benefício, ela faz a mesma coisa. Ela paga a contribuição previdenciária da Receita Bruta, que é a contribuição substitutiva, no dia 20 de fevereiro, relativa à competência de janeiro. Então, quando ela faz esse pagamento, ela está dizendo, nesse ano calendário, eu vou ser desonerada. E aí ela confirma isso, formaliza, quando no final do mês de fevereiro ela encaminha o documento chamado DCTF Web. Pronto, agora ela é desonerada e retratável durante aquele ano calendário. Mas isso é a visão geral. A empresa ela deixava de pagar os 20%, né, que na planilha de custo
está no 2,2 e paga um percentual sobre o faturamento que está no BDI, módulo 6, que varia, 4,5%, normalmente quando é algumas atividades KNAI, você vai para a área de call center, é 3%, tem outro segmento que é 2%. Então nós temos isso, só que a lei ela fez uma distinção entre a exoneração. Nós temos dois tipos, Rafa, e o enquadramento é diferente, o tratamento é diferente. Nós temos duas possibilidades, está no artigo 7º. O artigo 7º, ele dá um enquadramento para atividades e dá um enquadramento para KNAI. Artigo 7º da lei 12.546. 12.546, que foi a lei que trouxe a desoneração. Isso, ela vai dar o primeiro 2010, inciso... correto? 2010. 11. O 2011. Ela vai trazer no inciso primeiro a seguinte... Pode ser desonerada, diz assim um caput, até 31 de dezembro de 2024, mas depois teve a lei 14.973, né, alterou um pouco isso, vai poder, com aplicação nas alíquotas, a instituição total de contribuições previstas no inciso 1º e 3º do caput do artigo 22 da lei 8.212, Aí vem o inciso 1º. As empresas que prestam serviços referidos nos parágrafos 4º e 5º da lei do artigo 14 da Lei 11.774. Então, veja que ele fala as empresas que prestam o serviço. Então, está relacionada à atividade. Quando você vai olhar essas atividades, Rafa, essas atividades no parágrafo 4º e no parágrafo 5º, nada mais são que atividade de TI e TIC no parágrafo 4º. Então, análise e desenvolvimento de sistema, programação, processamento de dados, elaboração de programas de computador, aí vai. E no artigo 5º vai falar, no parágrafo 5º, desculpa, vai falar que é call center. Teleatendimento. Então, se uma empresa for participar de uma licitação hoje, ela pode participar de uma licitação sendo desonerada na atividade de TI, TIC e call center. Então, essa é um princípio básico para essa atividade. Só que a Lei 12.546, ela elencou nos demais incisos do artigo 7º empresas que observam determinados KNAIs. Então, quando ela vai falar isso, ela está tratando atividades diferentes de KNAI. Então, vai dizer, mas João, como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente diferencia isso? Quem regulamenta isso é a Receita Federal do Brasil. Então, ela regulamenta isso na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2053 de 2021. Ela veio sendo alterada, substituiu outros, hoje é a que está valendo, está cheia de alteração. E ela vai definir, Rafa, que para as empresas que são, no artigo 19 dela, que para as empresas que são, artigo 19, as empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição previdenciária da receita bruta estiver vinculado ao seu enquadramento do KNAI, deverão considerar apenas o KNAI principal. Veja que é uma diferença gritante em relação, não sei se você percebeu a diferença, Sim. do KNAI para atividade, porque KNAI da atividade principal, que é o nome que é dela, ela tem uma atividade principal que é a gestão de mão de obra terceirizada. Está lá o KNAI dela lá. Ela pode ter diversas atividades. Sim. Então, ela vai ser desonerada pela atividade principal, que vai envolver todas as atividades secundárias dela. E isso fica claro no parágrafo 1º. Ele fala: o enquadramento do KNAI principal será efetuado pela atividade econômica principal da empresa, assim considerada dentre as atividades constantes no ato constitutivo ou alterado, aquele que tiver aquela de maior receita auferida esperada. Ou seja, se uma empresa é do segmento, vou voltar aqui na 12.546, que é o KNAI, por exemplo, 412, 432, 433, que é muito relacionado à construção civil, todas as atividades que ela tiver no KNAI secundário são desoneradas. Mas qual é o princípio básico? Que a atividade econômica principal é aquela que tem maior faturamento. Entendi. E aí, assim, mas isso foi a desoneração, chegamos agora que essa desoneração vai acabar. Vai. E estamos numa reoneração Isso. gradual. Isso, mas deixa eu só te explicar como é que isso vai impactar hoje nas propostas. Então, hoje, se eu sou pregoeiro e vou fazer um julgamento de uma licitação e a empresa mostra que é desonerada, se ela é desonerada pelo KNAI, ela me basta mostrar um documento. O documento de arrecadação de receitas federais, o DARF. Tá. E lá vai ter um código 29
2958 ou 2978, eu acho que é 20. Eu vou até confirmar aqui. Que vai ter, ele vai dizer que a contribuição previdenciária da Receita Bruta é substitutiva. Ponto. Se tiver isso lá, para fins de Receita Federal, essa empresa é desonerada e pode fazer o uso disso na planilha de custo. Ou a planilha de custo na versão inicial que estava onerada, ou agora na desoneração que a Lei 14.973 trouxe a partir de 2025 um calendário de oneração gradativa. Então, o pregoeiro basta saber esse pequeno detalhe. Quando a empresa é desonerada pelo CNAE, é todas as atividades, mas essa atividade tem que ser a principal econômica financeira da empresa. A maior fonte de renda dela é a atividade principal. Entendi. Então, o pregoeiro ele não precisaria de mais nenhum detalhe. O que acontece na maioria das vezes? As empresas começam a participar de licitação nessa condição do CNAE, começam a ganhar contratos com mão de obra, porque mão de obra não é o CNAE principal. Você não tem desoneração pelo CNAE de mão de obra. E ela começa a ganhar. Em algum momento, o faturamento dela, da atividade principal, não é mais o CNAE dela da desoneração, é o CNAE da terceirização. Só que o pregoeiro, nesse caso específico do CNAE, não tem como saber. Entendi. Não tem como saber. Que é diferente quando a empresa é da desonerada pela atividade. Porque você consegue ver isso e você tem um regulamento específico dentro da 2053, na IN, que é o artigo 9º. O artigo 9º, Rafa, porque aí, veja, eu vou falar para você hoje, pregoeiro, ele não conhece isso aqui. Tem um amigo meu que está no nosso grupo de WhatsApp da ENAP, ele estava conduzindo uma licitação e era para serviço de secretariado. Primeira colocada, uma empresa de TI. Falou, João, pode? Falei, pode. E ela fez a proposta como sendo desonerada para o serviço com dedicação de mão de obra. Veja que a opção dela da desoneração não é pela terceirização. Entendi. É por TI, por TIC ou teleatendimento. Ela pode? Pode. Mas a IN bota um motivo para ela poder fazer essa atividade desonerada. Está no artigo 9º da IN 2053, parágrafos 3º, 4º e 5º. Que ele vai falar assim, no parágrafo 3º. A partir de 1º de agosto de 2022, a regra da proporcionalidade prevista nesse artigo aplica somente às empresas que se dedicam a atividades relacionadas no anexo 1 e 4 dessa IN. Já vou adiantar, anexo 1 e 4 vai ser TI, TIC, call center, são essas atividades. Ou que produzem itens listados no anexo 2 e 5º, é aqueles itens do Mercosul, desde que a receita bruta decorrente da atividade ou da produção dos itens seja inferior a 95% da receita bruta total. Porque assim, como no CNAE toda atividade é exonerada, na TI, TIC, call center não é. Tá. Você só pode ser desonerada a atividade TI, TIC, call center. Certo. Se você tiver alguma outra receita sem ser ela, essa receita vai pagar um sistema híbrido. Vai ser é o que está no parágrafo 4º, esse parágrafo que diz que é uma proporção da receita que não é desonerada pela proporção da receita total. Vamos dizer que ela fature 100 milhões no ano. Sim. Mas da desoneração dela é 80. 20 não é desonerada. Então, 20 milhões de 100 milhões são 20%. Sim. Então, ele vai pagar, não vai pagar os 20% de previdência. Ele vai pagar 20% de 20%. Okay. Ele paga uma proporção. Só que o parágrafo 4º fala o seguinte: caso a receita bruta ultrapasse o limite... Aí ele fala assim, ó. No final do parágrafo 3º. Desde que a receita bruta decorrente da atividade ou da produção do item seja inferior a 95%. Então, se for a 95%, ele vai fazer... A bruta, a principal dele é menor que 95% do total, ele tem que fazer a proporção. Mas se a bruta da atividade principal dele for superior a 95% do total, vai dizer o seguinte: todas são desoneradas. Então você pode encontrar uma empresa de TI e TIC que podem ser desoneradas de tudo, mas desde que o faturamento dela de TI e TIC seja superior a 95% da receita total. Agora, deixa eu entender. Tudo bem, mas assim, isso tudo vai acabar porque a desoneração gradualmente vai acabar. Mas quando a gente tem
o fim total da Vai ser desoneração. final de 2027, 2028. Só que as empresas hoje, elas ainda continuam utilizando desse requisito para participar de licitação. E algumas empresas de KNAI não observam isso porque desloca o faturamento da atividade principal do KNAI para as atividades secundárias. E em TI, TIC, e faz a mesma coisa. Em algum momento, por ganhar contratos com mão de obra, que são contratos onerosos, ele diminui a receita de TI TIC para menos de 95%. Entendi. Então, esse contrato aqui de TI, que não é TI TIC, que é secretariado, ele não poderia ser desonerado. Ele teria a desoneração de TI TIC, mas teria que ser onerado normal 20%, nas demais contratações. Entendi. Entendeu? Só que o que acontece? Isso, se você pegar as licitações, e aí esse amigo que é pregoeiro, Sim. ele pegou isso, eu falei, pede para ela o DARF. Quando você pede o DARF, se ela só tem a contribuição substitutiva, a 295878, o código, vai ser tudo desonerado. Mas se ela tiver essa contribuição substitutiva e a 1138, que é a patronal, tanto sobre empregados e sobre contribuinte individual, é porque ela tem as duas, ela é híbrida. Ou seja, em algum momento, ela mensalmente, ela deixa de ter a contribuição. A receita bruta, a receita dela de TI TIC é menor que 95%. Entendi. Então, nesse caso desse amigo meu pregoeiro, eu cheguei para ele, pede para ela a contribuição previdência, pede para ela o DARF. Quando ele pegou, eu falei, pega uma sequência de DARF, pega a competência. Quando ele olhou na competência, viu que em algum momento ela tinha as duas. Entendi. Aí ele pediu para ela ajustar a proposta. E aí ela não consegue ajustar. Entendi. E aí as empresas às vezes alegam que elas ganham contrato assim, tem contratos assim, só que é o que eu falei para você, poucas pessoas conhecem. Nesse pregão que ele conduziu, uma unidade aqui de Brasília, a primeira e a segunda estavam na mesma condição. E ele pediu para ajustar, e não ajustou, e ele desclassificou as duas. E aí, quando nós combinamos para vir para cá, para esse podcast, eu falei, vou fazer um levantamento aqui. Hein? Tem um sistema que é do Senado Federal, que é o SIGA Brasil, eu estudei muito nele quando eu fiz a pós-graduação em orçamento público pelo Instituto Cedelo Correia do TCU, que ele é um CIAF D-1. Tem um dia menos um e você consegue fazer a consulta amigável. E eu fiz um levantamento, Rafa, das empresas que ganham faturamento dela a partir de uma natureza de despesa que é terceirização. É o 37. Aí eu peguei na natureza de despesa 40, que é a TI. E aí botei uma do lado da outra, eu conheço as empresas de TI. Aí eu vi que ela empresa de TI estava tanto no 37 quanto estava no 40. Quando você olha o faturamento dela em 37, 290 milhões em 2025. Quando você pega o faturamento dela em TI no mesmo período, 166 milhões. Eu falei, vou agora atrás de uma licitação que ela tenha ganho. Aí eu busquei uma licitação que ela ganhou em 2025 no Ministério aqui de Brasília. E ela fez a proposta como? Desonerada. E era secretário executivo. Ela não poderia fazer a proposta desonerada. E a lei fala o seguinte, lá no parágrafo 5º do artigo 9, as empresas que dedicam exclusivamente a atividades relacionadas no anexo 1 e 4 ou a produção de itens listados no anexo 2 não estão obrigadas a recolher contribuições previstas no inciso 1 e 3 nos meses em que não oferirem receita. Então, o que acontece? Oferir receita. O que acontece? Do momento que a empresa extrapola esse limite de 95%, porque tem um fator que é o seguinte, quando a empresa é desonerada, a gente não faz a retenção de 11%, a retenção é de 3,5%. Entendi. Na execução do contrato. Mas se ela extrapolou, ela tem as duas... 3,5% do valor da nota. Da desoneração da folha. Eu não vou poder reter 3,5%, vou ter que reter o quê? 11%. Só que isso na execução do contrato é complicado, mas eu consigo barrar isso onde?
na licitação. Então, o que falta hoje? Uma orientação para os pregoeiros, quando a empresa que for apresentar proposta, ela for desonerada não pelo KNAI, mas for desonerada por CTI, TI, TIC ou call center, e a atividade não for de call center, que aí se for call center não dá para aplicar isso, é solicitar os DARFs dela. Isso, como você falou, vai acabar agora em dezembro de 2027. Já estamos hoje iniciando o segundo ano da oneração gradativa. Mas o que estou observando? Que as empresas, principalmente de TI e de TIC, estão utilizando de um artefato que pode ser desonerada, estendendo para a terceirização de mão de obra, mas ela não poderia ser usada esse artefato, porque ela não atende à regra, entende? Entendi. Agora vamos falar então da reoneração gradual, que é o que temos hoje. Eu vejo aqui um problema, sobretudo também nos pregões, porque hoje você apresenta uma proposta com a sua folha desonerada. Entretanto, no curso da execução do contrato, essa folha passa a ser onerada e você vai ter que pedir um reequilíbrio econômico contratual. E tem muita gente, mas esse não é o valor efetivo da sua proposta, porque essa proposta vai acabar mudando e isso já é sabido, não é? E tem muita gente que diz, mas é sabido e inclusive não caberia equilíbrio econômico financeiro. E cabe, porque esse não é o caso da ALIA, né? Não é o caso aleatório, não é um caso que decorre de situações que são extraordinárias, mas sim de previsão legal. E uma vez prevista legalmente, há sempre direito, para mais ou para menos, está lá no artigo, eu não lembro agora de cabeça, posso até checar, da 1433, que havendo alteração de valores, né, decorrente de alteração legislativa, ou seja, alíquota ou mudança de base de cálculo. É o 134, não é? Acredito que sim, eu checo já o número mais preciso. Porque ou você está no 124 ou está no 134. Sim, então nesse caso aí, você vai ter que ter o equilíbrio econômico-financeiro. E acaba que aquela proposta, ela... deixa de ser vantajosa, né? Pode deixar de ser... Você não avalia efetivamente a proposta que vai ser executada. Mas se eu te falar que... Fala pra gente aí sobre isso. Teria como você prever isso? Quer ver um exemplo? Sim. A oneração gradativa previu em 2025 que a empresa teria que pagar 25% das contribuições referentes aos incisos 1º e 3º do artigo 22 da Lei 8.212. Sim. Considerando que a contribuição previdenciária é de 20%, você vai botar 25% e ela vai colocar 5%. Uhum. Ao tempo que lá na contribuição substitutiva, ela colocou que as empresas têm que colocar... Deixa eu ver quantos por cento lá embaixo. 80? 80, não. 60, acho que é 60%. 60, não. 80%. Acho que é 80% lá embaixo. Deixa eu ver. 80% lá embaixo na contribuição previdenciária da Receita Bruta. Então, você vai aumentar, vai sair do 0 para 5%. Para a contribuição previdenciária patronal, e a Receita Bruta você vai sair de 4,5%, vai para 3,6% no primeiro ano. Certo. No segundo ano, passa para 10 e 2,7%. E ano que vem, que é o último, passa para 15% e 1,8%. Mas qual o grande detalhe, Rafa? Aí você foi na mosca. Se eu faço uma licitação em dezembro de 2025, se a empresa vai botar o quê? Ela vai botar 5%. E vai botar 3,6%. Mas quando chegar janeiro, que está logo ali, ela já tem um reequilíbrio. O que eu ensino nos cursos de planilhas, né, que a gente trabalha? Que o ideal é a empresa formular a proposta dela, considerando a vigência do contrato, inclusive até ultrapassando, se for uma vigência de 5 anos, a partir de 2028 ela vai pagar 20% e 0%. Botar isso com uma média ponderada, multiplicando pelo número de meses no ano. Então, ela vai ter uma alíquota efetiva diferente da que ela seria o 5% e o 3,6%. O que você quer dizer é que ela vai fazer o preço dela para aquele período
Se o período do contrato, porque às vezes, hoje você tem contrato de 5 anos, Sim, de 3 anos. isso. Então, se a folha está totalmente reonerada em 2027, digamos que seja um contrato de 5 anos, você vai ter aqui apresentado a proposta hoje. Eu tenho 2 anos. Vai antecipar os efeitos. Eu tenho 2 anos, bem dizer, de folha desonerada e tenho o restante de folha onerada. Eu faço uma média ponderada pelos meses, pelas alíquotas e trago para a proposta dela. Beleza. O valor da proposta eu compreendo que não é problema. O problema é a planilha. Como é que fica a planilha que ele apresenta? Porque ele vai apresentar uma planilha hoje com desoneração, mas lá na frente, uma vez onerado, reonerado, ele passa a ter uma planilha diferente. Qual é o pulo? E aí é com você, isso é só dúvida mesmo, você que sabe. Qual é o pulo do gato? Que quando ele faz uma proposta considerando a efetividade do impacto da oneração gradativa na planilha, certo. Vamos dizer que em vez de ele botar 5 em dezembro, fosse 13% ali. E lá embaixo, em vez de colocar 3,6, fosse 3,1. Ele faz a proposta assim, participa assim. Se ele ganhar, quando ele ganhar, ele ganha e aí ele vai ter que adequar a proposta à atualidade. Ele vai botar 5 e 3,6. Por quê? Para mim não teria problema de administração. Por quê? Ele não vai ser desvantajoso. Por quê? Porque ele ganhou numa proposta que não é essa. É um valor maior. Então, ele trouxe para dentro da proposta dele a condição dele de desonerada ao longo de um período. Então, ele vai diluir aquele valor ao longo da execução isso, então vai aumentar aqui, diminuir aqui, então a proposta dele fica maior. Quando eu assino o contrato com o quê? O percentual atual, que é menor. Sim. Então, ele não leva uma vantagem. Uhum. E assim, em relação aos outros, e a administração não se sente prejudicada, porque ele fez uma proposta em dezembro e em janeiro já teria uma oneração gradativa de 5 para 10. Sim. Então, é uma maneira de você mitigar os efeitos dessa oneração gradativa. Ele já considerar os efeitos na proposta, mas não para fins de assinatura de contrato. Entendi. O contrato vai ser menor do que a proposta dele. Entendi. Entendeu? Ou seja, ele tem um valor da proposta, o custo do contrato, melhor dizendo, vai ser menor do que o valor da proposta. A proposta inicialmente, do isso, período. Isso. Mas ao longo da execução completa, aquilo se equaliza. Isso. Seria isso. Você vai aumentando e você vai chegar a um ponto que pode até ultrapassar o valor da proposta dele, porque você vai ter as repactuações normais. Mas você não vai sentir todo o efeito que você não previu na proposta. Agora vamos lá. Ele prevê na proposta a oneração gradativa. Agora vamos lá. Dado que isso acontece, uma vez que ocorra a implementação da oneração, já prevista na legislação, ele não tem direito a requerer um equilíbrio econômico-financeiro. Nesse modelo que você está sugerindo. Não, mas ele vai ter, Rafa, porque ele não vai. A proposta dele tem, mas o contrato não tem. Manja, o contrato dele não tem isso. Então você assina o contrato com um valor menor diferente. Menor da proposta. Não sei se isso é possível. É possível. O sistema permite. Não, sistema, mas aí nós estamos falando mas veja, de legislação. O que mais tem hoje aí, as pessoas fazerem... Na pirâmide do topo. Não, sim, mas veja, eu falo sempre porque assim, o que acontece? Hoje, muitos órgãos, às vezes, fazem por exemplo, quando começou a Covid, você, às vezes, tinha um cronograma de retorno das aulas. Sim. Então, você tinha uma licitação que custou 10 milhões por mês, por ano, bota 12 milhões. Mas você não ia usar isso 1 milhão por mês. Você ia ter um escalonamento para você poder fazer o incremento disso de acordo com tua programação de retorno. Então, você poderia assinar um contrato de 10 milhões, mas você não executava 10 milhões. Você executaria um valor menor. Então, veja, isso é muito... que a gente, aí eu acho que já estamos numa situação diferente, que é uma execução diferida do objeto do contrato, que vai surgir conforme a demanda. Aqui nós estamos falando de efetivamente valor da proposta.
Isso. E aí eu acho que é um pouco diferente, porque eu teria de assinar um contrato pelo valor que efetivamente ele é. Mas nada. E entender que, inclusive, de certo modo, e aí isso seria até um problema, à luz até do TCU, talvez, porque você está considerando já que agora é um valor que vai decorrer lá na frente de um aumento da alíquota. Mas veja o que Entendeu? acontece. Você só estabelece esse valor para ele poder, essas condições, para ele formular a proposta. E aí ele vai onerar a proposta dele num período futuro. Nada impede, se ele ganhar a licitação, tenha a negociação para o valor normal da proposta. Você consegue. Então, ele ganhou com essa média ponderada. Agora você ganhou, agora é o seguinte, tem a regra lá, você agora vai ter que botar o quê? Qual vai ser o valor? É os 5% lá em cima e o 3,6% lá embaixo. Acabou. A sua ideia é que eu teria um valor da proposta que consideraria a oneração ao longo de Gradativa. todo aquele período. Entretanto, o contrato seria assinado pelo valor correspondente àquele período e conforme a oneração fosse ocorrendo, aquilo iria já automaticamente sendo incorporado. Ele vai fazer o pedido e incorpora. E aí, para poder Eu, sair. eu particularmente não vejo muita vantagem nisso, não. Acho que é melhor dar o direito ao equilíbrio econômico financeiro dele e Não, sabe, pronto. sabe por causa de que não? É porque é o seguinte, se ele bota a proposta considerando a condição dele atual, Entendi. ele vai ter uma vantagem competitiva que Perfeito. logo na sequência pode ser que a proposta dele não seja mais avantajosa. Mas essa vantagem competitiva vai estar também presente na média ponderada. Sim, mas você mitiga esse cenário dele. Sim, porque ele, claro, vai ter uma vantagem menor. Menor. Eu reconheço. Por exemplo, Agora, se o contrato. para efeito da efetividade, da aferição da efetividade do valor daquela proposta ao longo do custo da execução contratual, isso fica fica um pouco descolado. Depende da vigência do contrato. Se você faz uma vigência de contrato de 5 anos, eu só tenho hoje 12 meses do ano que vem, mais 10 dessa, 22. E eu tenho 38 que ela vai ser, não tem mais desoneração. Entendi. Então, ele só tem 12 mais 10, 22 de diferença. Entendi. Então, eu diluo isso no contrato inteiro. Então, eu consigo trazer que a proposta dele suba, que não vai ter tanta diferença para as outras propostas. Interessante, eu estou achando que você está sendo ousado. Agora, como é que a gente negocia isso para poder assinar? Juridicamente eu digo que não, isso não está tão simples, mas juridicamente, como a gente resolve para assinar o contrato? Ele dá o desconto, a gente negocia. E aí ele desce para as alíquotas. Mas depois ele sobe. Mas aí ele vai subir na revisão normal do contrato. Conforme for Isso. Onerando. Isso. E eu julguei uma licitação que há aí uma certa ficção. Isso. E eu consigo. A ficção de todos os casos, em todas as situações. E eu consigo entender que desse jeito a proposta ela vai se manter vantajosa para a administração ao longo da execução do contrato. Diferentemente daquela condição que se ele entra com a legislação atual e na sequência ele já vem. Pode ser que na sequência, segundo você botar o percentual do ano seguinte, se você voltar para a licitação, ele não ganharia a licitação. Ele não ganharia a licitação. Então você tem esse detalhe. Mas é assim, graças a Deus, porque é muita confusão para você poder estudar isso e aplicar isso na licitação e na execução. Essa revisão de contrato, se eu não me engano, tem um parecer da AGU que autoriza essa revisão de contrato e tem uma orientação da SEGES, né? Não, a revisão não há dúvida. Nós estamos aqui falando do problema que muita gente se depara com ele. A empresa ganhou, está desonerado e, como você falou, daqui 3 meses ela passa a ser onerada. E, às vezes, a proposta dela com a oneração passa a ser desvantajosa frente à dos outros. Isso, de fato, é um problema. E eu não sei, é porque um dia desses até, João, fui questionado numa palestra que eu ministrei e fui questionado assim, olha, professor, mas veja, por exemplo, e era inclusive um caso de reoneração da folha, você tem hoje um contrato cuja folha está desonerada.
Aí aquela empresa passa a ter a sua folha onerada. Vou ter que fazer o equilíbrio econômico-financeiro. Logo em seguida, eu tenho que fazer, inclusive, o reajustamento daquele contrato. Que vai Perfeito. compor, por exemplo, se for um contrato de obra, vai compor, inclusive, o INCC. For um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, eu vou ter um problema, inclusive, que eu vou ter ali ainda os insumos, eu vou ter também A mão de a mão obra. de obra e tudo mais. O índice, o INCC, o IPCA, todos eles vão sofrer o reflexo dessa reoneração, porque o serviço também está na cesta do INPC. Então, aí como é que eu aplico o índice e se eu já estou dando a ele um reequilíbrio e a repactuação? O índice, às vezes, ali no insumo, por exemplo. O que é que eu diria? A gente nunca vai ter um cálculo perfeito para isso. Não tem como a gente ter uma régua que faça aquilo que a lei diz, a Constituição, né, a condição efetiva da proposta. É impossível. Então a gente sempre vai ter alguma coisa que bata, porque é muito difícil nós chegarmos num cálculo perfeito matematicamente, em que eu tire daqui, inclua ali, e que não haja ou alguma espécie de prejuízo, ou até mesmo um benefício, como num caso como esse, com repercussão em índices diversos para o contratado. Eu estou pensando aqui, olha o que acontece. Quando você faz a oneração, você incide 20% da Previdência. Vamos dizer que você vai chegar a 20 agora, ele está lá em cima. E você aplica o reajuste está nos insumos aqui embaixo. Eles fazem um custo direto e vai ser multiplicado pelo BDI. O que aconteceu quando eu botei os insumos aqui, percentual dos insumos aqui, correção, e botei lá em cima o INSS? Eu aumentei minha base de cálculo. Sim. Aumentei em 2 lugares. Eu aumentei o reflexo dos 20% sobre folha de pagamento, sobre férias, adicional de férias no terceiro, que não repercute nos insumos. Mas, ao mesmo tempo, o meu BDI ele diminuiu. Porque eu estou diminuindo, ou eu zerei a contribuição previdenciária da Receita Bruta. Então, isso vai incidir sobre esse total, sim, em que você aumentou os insumos, mas, ao mesmo tempo, você... e aumentou a base, porque você botou 20%, mas você diminuiu o fator multiplicador. Vai aumentar? Vai, porque em cima aumentou. Então, mas é o que você falou, não tem uma conta para poder falar, vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Não, tem a oneração, ela não pega os insumos. Sim. Não pega. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se você está num contrato de uma obra que você vai aplicar o INCC, o INCC ele aplica sobre a parcela restante da obra, entendeu? Que está faltando. O que eu quero dizer é que, tipo, você não vai aplicar... Mas o IPCA nos insumos, de certo modo, ele reflete também aquilo que ocorreu na mão de obra no mercado. O que ocorreu, inclusive, em preços, porque se a tributação aumentou, naturalmente o preço do produto, do serviço aumenta, naturalmente reflete no IPCA, entende? Sim, a minha colocação? Mas veja, os 20%, quando você volta com ele para a planilha, ele não incide em cima do PCA que está lá embaixo. Você ter os 20% lá em cima ou não ter os 20%... Mas então aqui você está falando aqui de... Eu não estou dizendo isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o IPCA vai ter... Porque o IPCA mede a economia como um todo. Foi você que me ensinou isso. É processo inflacionário, né? E ele mede, inclusive, o preço do consumidor. Foi você que me ensinou isso. Então, veja, ele já tem ali essa pressão decorrente de alterações tributárias. Essa foi a colocação do aluno e que, na minha avaliação, está corretíssimo. O IPCA mede tudo. É um tributo que tem tudo. Tanto que essa é a dificuldade de você aplicar o IPCA, porque ele não é um índice setorial ou específico, ele é um índice geral. Então, naturalmente, você pega. E aí, eu vou deixar de usar IPCA? Não, porque eu tenho que ter efetividade, eu tenho que contar o custo administrativo. E é nesse ponto que eu coloco todo esse processo de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ele não pode ser tão complexo para não ficar algo tão custoso administrativamente. Na verdade, ao fim e ao cabo, né? O pessoal gosta de falar muito dessa frase, ao fim e ao cabo,
A administração vai ter que conceder. O que ela tem que fazer é uma avaliação posterior e falar assim, esse contrato continua vantajoso para mim? Perfeito, aí eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. Pronto, continua ou não continua? Continua. Então, não continua. Empresa, vamos negociar aqui? Tá bom, você negocia, mas não tem como você tentar não dar um ou não dar outro. Você tem que seguir e aplicar. Se vai ter um impacto e isso vai onerar excessivamente o seu contrato, inclusive isso que você falou, tem aquela situação em que e tem um parecer da AGU para isso, Sim. em que o contratado, por vontade própria ou por preclusão, não pede o reajuste, e aí vem uma revisão de contrato, eu quero a revisão. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar fictício o reajuste, vou aplicar a revisão, vou tirar o reajuste, o efeito, e você vai ficar só com a revisão que não tem um reajuste. Senão, ele pega um sobre o outro. Sim. Entendeu? Sim. Mas nesse outro caso, eu não consigo fazer isso. Sim. Entendeu? Nesse outro caso, eu não consigo fazer isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui vendo que nós temos aqui, inclusive, um curso em que nós vamos abordar tudo isso, especialmente você, que é um curso sobre revisão, reajuste e repactuação, que vai ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de maio, lá em São Luís, gente, e que é um curso sobre reajuste, revisão e repactuação. E que nós vamos abordar todos esses temas lá, depurando melhor, porque eu acredito que esse tema ele vai começar a ser tratado com maior força a partir de agora, e aí vamos ver o que é que a gente já vai ter de TCU, o que é que a gente vai ter de AGU, dos respectivos tribunais de contas dos estados, das procuradorias gerais dos estados e também das procuradorias dos municípios, para a gente poder discutir isso. É um curso que a gente já está, o quê, João? Qual é a edição desse curso? É a 6ª ou é a 7ª? Esse curso aqui já é a nossa 7ª edição. É sucesso. Já estamos na 7ª edição do nosso curso de revisão, reajuste e repactuação, um curso sobre equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em que falamos de toda a questão operacional jurídica, e João depois chega para falar de como as coisas se operacionalizam na planilha. É um curso focado na prática, agora, claro, como sempre buscamos fazer, apresentando toda a fundamentação jurídica. 20, 21 e 22 de maio, na querida São Luís do Maranhão. E tem uma coisa importante, Rafa, a gente tem que começar a pensar que a partir do segundo semestre, Sim. Né, já vai estar mais bem delineado como que vai acontecer a reforma tributária. Perfeito. Em esse é outro tema que nós vamos ter que trabalhar aqui bastante. E acho que já devemos começar. Nós estamos até em débito, gente. Mas estamos trabalhando nisso, para começar a falar de reforma tributária e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vai ser uma coisa que a partir de 2027, 1º de janeiro de 2027, muda a forma de tributar. Então vamos ter a revisão de contratos e também muda a forma de emissão de nota fiscal. Né? A parte tributária ela vai sofrer grande impacto. Se você entrar na lei que altera a lei complementar 123, eu não lembro qual é o número da lei, para o Simples Nacional já tem lá os percentuais do IBS e do CBS. Entendi. John, muito obrigado. Oxe, acabou. Já acabou? Já acabou. Se você quiser falar mais alguma coisa, não, vamos deixar para falar lá em São Luís. Ah, é? Aguardar Você jura? Se você quiser, a casa é sua. Mas deixa eu dar um spoiler aqui. Pessoal, antes de São Luís, eu acho que vocês podiam passar lá em Salvador. Sim. No dia 8, 9 e 10, em Salvador. Sim. Vai ser no Hotel Bahia Mar. Tá. Onde vai ter um curso de elaboração do orçamento à execução do contrato. Tá. Então, que eu vou abordar esse curso é com você. Comigo, planilha de custo, que ele é um curso da modelagem diferente, Rafa. Sim. E aí a gente trabalha com oficinas para elaborar a planilha de custo, o que pode acontecer na licitação, e aí a gente modela a parte de fiscalização de contratos, né? Assim, qual a estratégia que eu tenho para fiscalização do contrato a partir da planilha de custo. Ô John, só lembrando aqui, gente, vocês podem no link aqui, e aí vocês têm toda a grade de curso nossa. Temos um curso de aplicação de sanção, tanto da aferição, descrição da infração, que vai ser aí ministrado pelo meu xará, o professor Rafael Pacheco. Depois,
querido, uma celebridade, aquele que todos nós unanimidade, né? temos que referenciar honrar por toda a história que tem, que é o querido professor Paulo Reis, falando sobre gestão e fiscalização de contratos em obras, o que é para a gente aqui algo que é muito sensível, e nós estamos falando de um professor que tem uma vasta experiência, que conhece muito bem do tema. Depois você, com o curso que você acabou de falar, 8, 9 e 10 de abril de 2026, a elaboração do orçamento e repactuação contratual, elaboração de artefatos com o uso de IA, querido professor Sérgio Neiva, cruzei com ele hoje, inclusive, no aeroporto, sustentabilidade, coisas que, um tema que está aí na Lei 14.133, que a gente falou tanto e que eu acho que às vezes até foi esquecido, então a gente precisa voltar a falar com a querida Adriana Toches, professora Isabela Brito e professora Kathleen Feitosa, e chegamos aqui conosco, comigo e com você, e também manutenção predial e gestão de facilities, de acordo com a Lei 14.133, ministrado pelo meu xará também, Rafael Jardim. E vai ter um outro curso, né, em julho, online, com o Thiago Bergman. E social, EFD Reinf, com foco na DCTF Web. Isso aí, pessoal, ajuda a fazer a análise de proposta. Beleza. Entendeu? Então, e detalhe, né, Rafa? Esses cursos são todos, tirando o meu de planilha e o nosso de reajuste, revisão e impactação, são cursos, temas que o portal trouxe de novidade. Certo. E, inclusive, nós estamos, ao longo do ano, né, com 20 cursos abertos. Sim. E vai lá, vai conhecer os nossos cursos, primeiro semestre, segundo semestre, peça uma proposta para o Curso em Compra. Né? Está feito o convite, diga que ouviu no Reverbere e que isso amolece o coração do João e ele sempre dá um desconto. É isso. Gente, muito obrigado, quero agradecer a audiência de vocês, agradecer ao nosso parceiro, a Licitar Digital, que com a plataforma de licitação, assim como com a plataforma do e-marketplace, o Mercadário oferece solução de muita qualidade, eficiência e segurança para você fazer sua licitação e sua contratação por credenciamento, no caso do Mercadário, com muito sucesso. Qualidade e sucesso. Isso é o que a gente preza aqui no Portal LC, assim como sempre buscamos parceiros que sejam muito ciosos desses valores. No mais, agradecer a vocês toda a atenção, pedir que, se você gostou, por favor, deixe sua curtida e compartilhe, porque assim você faz com que o conhecimento reverbere. O algoritmo da plataforma vai fazer com que este episódio apareça para pessoas que se interessem pelo tema de licitação e contrato. Um forte abraço e até o próximo episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até mais.